Isso é interessante. Inclusive, a gente encontra uma penca de mitos aí. A gente encontra uma penca de mitos e autossabotagem. Cara, autossabotagem é uma coisa simples. Autossabotagem é uma coisa muito simples. O que basicamente acontece? Cara, você vai ouvir, se você for fazer pesquisas na internet acerca de autossabotagem, você vai ouvir pessoas dizendo, né, que autossabotagem é um mecanismo de defesa do seu inconsciente, que basicamente o seu inconsciente vai fazer de tudo para proteger você, né, e por isso ele vai te autossabotar. Cara, balela das maiores. Balela das maiores. Não existe isso. Entende? O que basicamente acontece no mecanismo da autossabotagem é que sua memória é recheada de representações, né? E quando essas representações são lidas, elas geram pensamentos que fomentam medo, geralmente. E obviamente, você vai agir imbuído dessa emoção e aí você vai se autossabotar. Cara, a autossabotagem nada mais é do que o resultado de uma ação irracional, mas que ela é desencadeada de um processo normal e natural do homem. Entende? Geralmente, basicamente, a sua memória ela vai ser lida pela inconsciência. E a inconsciência vai formar as matrizes de pensamentos essenciais que vão dar origem aos pensamentos conscientes. Entenda que o pensamento consciente ele vem muito depois de um pensamento que já é formado na inconsciência. Entendeu? Como resultado da leitura da memória. Então, o que basicamente vai acontecer? Quando esses pensamentos conscientes chegam na sua mente, é aí sim que o eu é formado e você tem a consciência de que você está pensando de fato e no que você está pensando. Né? Então, o que basicamente acontece? Nisso, as transformações da energia emocional, elas vão acontecendo. E você vai agindo imbuído disso. Entende? Então, muitas vezes, quando você está lá num determinado ponto da sua vida, e aí naquele determinado ponto, você começa a fazer coisas que acabam te prejudicando, é porque você está agindo exatamente nesse imbuído do inconsciente. Você está agindo exatamente nesse fluxo do inconsciente. Mas é um fluxo natural. Entende? É um fluxo natural. Aonde isso deriva de todo um processo, que é a leitura da memória, a transformação da energia emocional de medo, e aí você age instintivamente. É por isso que exige um treinamento ao longo da vida, e esse é o melhor jeito de combater a autossabotagem, que é você começar a treinar o teu autocontrole. Isso é o mais importante, você treinar o teu autocontrole. Por quê? É no autocontrole que as pessoas elas conseguem conter esses impulsos de ações. Entende? E aí nesse autocontrole, basicamente, você tem que exercer uma técnica. O nome dessa técnica, que basicamente foi uma técnica que eu mesmo desenvolvi, baseado em alguns estudos que realizo, que é a técnica do inquisitor, do eu inquisitor. O que basicamente é o eu inquisitor? O eu inquisitor, ele vai fazer uma inquisição desses pensamentos. Lembra dos inquisitores lá da Igreja Católica? O que os inquisitores faziam? Né? Eles tinham que provar que um ser era herege para que esse ser pudesse ser executado em praça pública. Né? Então eles tinham que provar que esse ser era herege. E para isso eles tinham que basicamente criticar essa pessoa e de uma certa forma vencer ela nos argumentos. E aí, com essa vitória que eles obtinham, com essas críticas que eles realizavam, e dessa forma, eles conseguiam provar que aquele ser ele era um herege, e aí eles estavam autorizados a executar aquele
é aquela pessoa que basicamente, né, ela discordava das ideias da Igreja Católica. Isso há muito tempo. Né? Então você vai fazer um processo de inquisição com você mesmo. Né? Por isso eu, inquisitor, porque é você quem realiza esse processo de inquisição. E o que você faz com esse pensamento? Você começa a criticar ele. Ó, não, esse pensamento não faz sentido e a partir de agora ele não vai me dominar. Não, ele não vai me dominar. Não faz sentido. Qual é a ação certa a tomar agora? Você tá vendo isso? Então você freia todo esse impulso de pensamento, toda essa pulsão natural do seu inconsciente, porque não adianta. O seu inconsciente ele vai sempre ler a sua memória e a partir disso ele vai formar matrizes de pensamentos essenciais que vão transformar a sua energia emocional e que também elas vão gerar pensamentos conscientes. E é preciso que você use a sua própria consciência, o seu eu, o seu self, para que você contenha esse impulso. Por quê? Porque se você agir nesse impulso, que pode ser deflagrado uma ação rapidamente, instintivamente, você vai cometer exatamente esses atos que te auto-sabotam. Entende? Então, aprenda a dominar isso. E para isso, usa a técnica do eu inquisitor. Tá? Esse é o mais importante. Esse é o mais importante. Aplica a técnica do eu inquisitor e, cara, não vai ter erro. Você vai sentir os efeitos disso na hora. Você vai ver que aquele impulso que basicamente quer fazer com que você auto-sabote, né? Se auto-sabote, você vai ver que a partir do momento que você para, relaxa e inquisita, vou usar essa palavra, não sei se existe, tá? Mas eu vou usar essa palavra. Você inquisita, você impugna essa existe. Você impugna esse, bom, também se não existe eu crio aqui. Bom, então você inquisita esse pensamento, tá? Que é a ação de inquisitar e esse pensamento, ele já não tem mais o mesmo poder que ele tinha antes. E isso faz com que você consiga não deflagrar a ação o mais rápido possível, né? E o mais instintivamente e o mais instintivo, né, possível, tá bom? Então, ó, eu inquisitor, aplica isso e, cara, isso aí vai ficar sob teu controle. Vai ficar muito sob teu controle. Então, essa é o jeito de você, de fato, combater a autossabotagem.